obrigada pela vinda de todos. A gente sempre tem esses encontros aqui no Espaço Gourmet da Camicado. E hoje, muito obrigada, Lívia, aceitou o nosso convite de vir falar um pouquinho aí de uma nutrição mais saudável para todo mundo, juntando saúde com sabor. Então, curtam bastante, tirem as dúvidas, aproveitem da presença dela, super experiente. Então, ficam todos à vontade, tá bom? Fica à vontade, a casa é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos vocês também e a oportunidade que a Jéssica e a Camicado, o Gabriel, me concedeu de estar aqui hoje, né? Para mim foi um privilégio, uma honra, então estou muito feliz. Obrigada. Então hoje eu vou falar sobre nutrição, antioxidantes, superalimentos e o glúten, né? Então, o que são os antioxidantes? Os antioxidantes são moléculas que inibem a oxidação de outras moléculas. Essas reações de oxidação geram os radicais livres, né? E o que os radicais livres fazem no nosso organismo? Eles geram doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Então, como que a gente combate isso? Consumindo os antioxidantes diariamente, né? E quais são os antioxidantes? Os antioxidantes são a vitamina A vitamina E, a vitamina C, os flavonoides, os carotenoides. Tem também a curcumina, que a gente encontra na cúrcuma. Aliás, a cúrcuma é um dos meus alimentos preferidos, né? Porque ela é um excelente anti-inflamatório natural, então não tem efeito colateral e você pode acrescentar no seu dia a dia, em pó, cúrcuma em pó, nas grandes refeições, no almoço, ou no jantar, ou no ovinho cozido. Você pode acrescentar que você vai estar prevenindo aí doenças cardiovasculares, enfim, ela vai te auxiliar na sua saúde como um todo, né? Outro superalimento que eu gosto bastante é a clorela, que eu até trouxe aqui para vocês conhecerem, até depois eu vou passar para vocês verem. A clorela, para quem não conhece, né, é uma alga, um ser unicelular, que é criado em água doce, e 65% da composição da clorela é de proteína. Dentro dessas proteínas tem aminoácidos, né? Dois deles super importantes são a tirosina e o triptofano. A tirosina, junto com o iodo, forma o nosso hormônio tireoidiano, né? Então não existe hormônio tireoidiano sem a tirosina, e a gente encontra na clorela. Então a clorela, além dela nos nutrir, ela tem o poder de desintoxicar. De que maneira? Ela funciona como se fosse, ela tem o poder de quelar, que ela vai funcionar como se fosse uma garra. Então ela vai grudar em todos os metais pesados do fígado e o organismo vai tratar de eliminar, né? Então ela nutre, ela desintoxica, ela ajuda na digestão e ela também abaixa o colesterol. Então assim, é um alimento poderosíssimo. Tanto que eu recomendo e consumo todos os dias 7 mini tabletinhos, esse que eu estou passando para vocês, é bem pequenininho. 7, porque é bem pequenininho, ó. Eu estou até descrevendo para vocês verem, é bem pequenininho, é uma cápsula, bem pequena, é fácil de beber. Então eu tomo 7 antes do almoço, 7 antes do jantar. Por quê? Isso daí, vai junto com um copo d'água, primeiro que vai te saciar, né? Você vai comer menos, vai te nutrir. E, por exemplo, você vai comer um peixe. O peixe é cheio de metais pesados, principalmente o mercúrio. Seja ele criado em cativeiro ou não, né? Mesmo selvagem, hoje em dia tem estudos que infelizmente comprovam que tem mercúrio ainda no peixe, né? Então, por exemplo, eu vou comer o peixe é a hora que eu mais lembro, daí eu já tomo antes, eu vou comer menos, e o que tiver de ruim nesse peixe, ela já vai eliminar. Então, assim, é maravilhosa, é maravilhosa. Além da clorela, eu gosto bastante também do camu-camu. Também, todos esses que eu falei, a cúrcuma, a clorela e o camu-camu, todos são antioxidantes e são superalimentos, né? Que o superalimento eu não mencionei, ele tem o poder de prevenir ou tratar as doenças, né? Então, o camu-camu, voltando ao camu-camu, eu coloco uma colherzinha de chá na água, né? Dissolvo, uns 200 ml mais ou menos, e tomo em jejum. Hoje em dia, a recomendação de vitamina C é por volta de 60 miligramas por dia. E a gente sabe que é muito baixo, né? Porque os nossos hábitos mudaram, tem os fatores externos, como a poluição. Então, o mundo está diferente. Quando preconizou esses 60 miligramas foi umas décadas atrás.
Então, um grande estudioso se aprofundou nesse assunto de vitamina C e descobriu que para a gente ter o ápice da nossa imunidade, a gente precisa de 3.000 miligramas por dia e não 60 miligramas, ou seja, 50 vezes mais, né? Então, eu recomendo o consumo diário dessa Camu Camu. E qual que é a diferença? Ah, Lívia, por que você recomenda Camu Camu e não aquela efervescente que a gente encontra na farmácia? Primeiro, é sintética, então ela vai ter corante, edulcorante, né, que para quem não sabe são os adoçantes. Então é totalmente diferente. Isso daqui é natural, do jeito que ele tirou da Amazônia, dessa frutinha bem pequenininha, ele processou e virou esse pó. Quer dizer, é maravilhoso, não tem nem comparação com uma coisa artificial, né? Natural. O nosso próprio organismo sente quando a gente consome alguma coisa natural, né? Fala por si só, assim. Então, esses são os meus 3 alimentos, assim, preferidos que eu recomendo. Agora falando um pouquinho, mudando um pouco de assunto, falando do glúten, né? Que tá na moda. Ah, vamos retirar o glúten da dieta. Não é moda, né? Não é um modismo. Hoje em dia tem uma ciência que comprova, está se aprofundando nesse estudo e comprova os malefícios do glúten, né? Tanto que o pão nosso, o pão que a gente come hoje em dia, não é o mesmo pão que Jesus Cristo comia. Por quê? Porque ele foi geneticamente modificado para quê? Para aumentar a produção do trigo. Aumentou o consumo, a demanda, então tinha que produzir mais. Com isso, nos últimos 50 anos, aumentou em 400% a quantidade de glúten. Então não tem como ele ser igual ao pão de hoje, ser igual ao de antigamente. Hoje o trigo é transgênico. Então ele não é mais o trigo de antigamente, ele ficou transgênico porque teve essa modificação, né? E o que acontece? Vamos entender ele dentro do nosso organismo. O glúten é uma proteína, né? E ele forma como se fosse uma cola, né, no intestino da gente. Onde a gente absorve as vitaminas? No intestino delgado. Onde o glúten vai grudar? No intestino delgado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, o glúten, ele forma como se fosse um elástico, assim, um chiclete. Né? Lembra na aula? Forma um chiclete, uma cola e ele gruda. Então você não vai conseguir ter a absorção que você acha, que não adianta você tomar nada disso. E você consumir o glúten, você não vai conseguir absorver. Então, com isso o que vai gerar? Vai gerar doença cardiovascular, a pessoa fica irritada, nervosa. Ai, tô tentando emagrecer, não consigo, não consegue perder peso. A pessoa magrinha que está querendo ganhar peso, ganhar massa, também não consegue, porque o glúten atrapalha. Ele inflama todos os órgãos do nosso corpo, assim, da cabeça aos pés. Principalmente o intestino e o cérebro. Então, por exemplo, paciente com esquizofrenia, você tira o glúten, o paciente fica sem remédio. Daí, por exemplo, chega um atleta na minha mesa. Eu estou precisando treinar, ou quando eu treino eu passo mal, eu fico meio zonzo, eu preciso melhorar meu desempenho, eu tenho um campeonato, eu vou nadar. O que eu faço? Tiro o glúten. Você tirando o glúten, você vai desinflamar o organismo como um todo, a pessoa vai respirar melhor, vai melhorar a saúde do pulmão, do coração, a ponto desse atleta ganhar um campeonato. Tanto que virou um livro, né, daquele tenista, que em 2010 um nutricionista australiano viu esse tenista passando mal no meio de um jogo, não sabia o que é, o tenista não sabia o que era, e o nutricionista falou assim, eu já sei que esse cara tem glúten. Foi lá, propôs a ele tirar o glúten da dieta dele, e hoje ele ganhou o campeonato mundial de tênis, né? Então virou um livro contando essa história da retirada do glúten, que não é um mito, é uma verdade. Então, por isso que a gente explica, em todas as minhas consultas eu faço questão assim, de explicar o porquê, mas tem que tirar tudo mesmo, mas por quê? Não é moda, não é? Não é moda, é fato mesmo, ele prejudica o organismo inteiro. E outra coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês é falando de uma coisa boa do trigo. A folha do trigo, ela tem a capacidade de puxar muitos nutrientes da terra. Então ela absorve mais ou menos 140 nutrientes. Ela é tão rica, a folha do trigo, que ela é usada em tratamentos no Canadá para várias doenças, né? Então é bem bacana isso. E aqui no Brasil a gente não tem esse conhecimento, né, de poder utilizar a folha do trigo. E outra coisa bacana também de comentar é que, por exemplo, se você for para a França, eu acho que você pode se dar o luxo de sentar e comer um delicioso croissant.
Por quê? Nossa, mas você estava falando que não pode, agora pode, na França pode. Por que na França pode? Na França pode porque o trigo de lá não é transgênico. Na Europa inteira, a maioria dos países europeus, não tem alguns países que não pode nem vender, comercializar o transgênico. Então, imagina a produção. A Europa é pequena, você compara o Brasil e Estados Unidos, por isso que aumentou e começaram a mudar. Lá não tem transgênico, né? Então você pode comer o seu coração tranquilamente, que você não vai passar mal e você também não vai ter os malefícios, né, do trigo daqui. Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre o glúten, sobre esses alimentos. Agora o Gabriel vai fazer uma receitinha de um pãozinho sem glúten e uma pastinha de noz que fica maravilhosa e depois a gente vai distribuir para vocês provarem. Aqui a gente tem 480 ml. Para essa nossa receita, nós precisamos de uma água fervente. Então aqui, 5 minutinhos, a gente vai ter uma água já fervente para a gente começar a nossa receita, enquanto eu já vou explicando para vocês o que a gente vai ter na nossa receita. Então, ó, 480 ml de água. Tá aí para ferver rapidinho. Pessoal, aqui a gente tem um espelho, viu? Vocês conseguem acompanhar facinho aí. Nossa receita hoje vai ser um pão crocante, né? Sem glúten, sem lactose, né? Aqui nós vamos usar farelo de aveia. Aqui nós temos 200 gramas de farelo de aveia. Farinha de arroz. Temos aqui 6 colheres de farinha de arroz. E 3 pitadas de sal. Então a gente vai misturar primeiro aqui nosso farelo. Essa aqui até criança faz. Isso aqui até criança faz. É muito simples. Não pode dar desculpa porque vocês não conseguirem fazer esse pãozinho em casa. Se alguém quiser se arriscar também, né? Se alguém quiser se arriscar, ajudar, fique à vontade, né? Aqui estão liberados. Ó, detalhe, vamos aqui já pré-aquecer o nosso forno, né? Só, sempre antes de vocês começarem a fazer alguma receita de forno, é sempre legal vocês pré-aquecer pelo menos uns 10 minutinhos antes. Tá? Para na hora que vocês colocarem a receita lá dentro não ter aquele choque térmico, né? Aquela coisa toda. Então a receita vai sair bem bacana. 180. 180 graus. Vamos lá, aqui a gente já colocou o nosso farelo, nossa farinha de arroz, o sal, e agora a gente vai usar óleo de coco. Né? Aí aqui vão ser 3 colheres de sopa de óleo de coco, gente. Eu vou usar aqui minha medida. Quem não quiser usar o óleo de coco, eu não gosto do sabor, a Pura Vida tem um óleo de coco sem sabor. Então não precisa, tem gente que não gosta desse sabor do coco. E outra, se não tiver o Pura Vida, pode usar azeite também, funciona. Nossa, e é muito gostoso esse pão, gente. Vocês conseguem colocar no dia a dia de vocês aí, no café da manhã, no café da tarde, até mesmo à noite, assim, é gostoso, é um pãozinho muito bacana. Olha que eu nem paguei ele, não falou certo pra mim, ele tá falando, perguntou pra ele. Não, isso aí é mais de assim de vocês. Dizer que assim é um pão. Dizer que é um pãozinho que você consegue usar. Não, a gente entendeu, mas à noite é meio problemático, né? Carboidrato a gente pega. Esse aqui é longar. Ó, deu nem 5 minutinhos ali, minha água já tá. Beleza, né? Você viu aqui? Ana Maria. Faz a propaganda ali do fogão. Você viu o pão já vai sair 5 minutos. Vamos lá, vocês estão conseguindo acompanhar aí certinho? Incorporando aqui minha água. Aqui é lógico que a gente já tem aqui nosso pãozinho pronto, ele vai ficar assim, pessoal. Ó. Mais barato que a gente dá, né? Esse é o nosso pãozinho. Aqui a gente fez a nossa massa pra gente mostrar como que se faz, né? Simples, né? Não tem segredo. Muito fácil de fazer, ela fica uma massinha bem leve. A hora que você pega, não tem
peso nenhum, sem glúten. É isso aí. E aí eu lanço o desafio para vocês ficarem 30 dias sem comer glúten, que com uma receita dessa é fácil você trocar o seu querido pãozinho com trigo por um pãozinho sem glúten, né? Acreditem, é possível, né? Isso aí.